estar sempre lavando as nossas redes, independente da luta, das tempestades, das provas. Temos que estar sempre na posição, temos que estar sempre ouvindo a palavra de Deus para que isso aconteça. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra. Aqui a gente leu que Jesus viu 2 barcos, mas ele escolheu de Simão, né? Da mesma forma, ele escolhe barco essa noite para entrar aqui. Da mesma forma, você deve estar pensando que vem somente só mais um culto. Não, mas a palavra de Deus vai dizer que não foi nós que escolhemos ele, e sim Deus que nos escolheu. Mas ele nos escolheu para dar fruto, irmão. E essa noite ele escolheu o seu barco, ele escolheu a sua vida, ele escolheu você para falar essa noite. Então, irmão, peço que você nesse momento esqueça tudo que tem lá fora, esqueça o dia de amanhã e medita somente nessa palavra. Abre o coração para Jesus essa noite. Glória a Deus. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Até que lemos, e a primeira ordem de Jesus para Simão é que ele afastasse um pouco da terra, né? E quando ele sabia, se Simão não afastasse da terra, Simão não ia confiar em Jesus. Simão ali até no momento ele estava confiando no seu profissionalismo, no seu saber, no seu achar. E assim muitas vezes somos nós. Se a gente não se afastar da terra, a gente não vai viver os milagres de Deus. A gente não vai conhecer verdadeiramente a Jesus. A partir do momento que a gente larga a terra e começa a deixar Jesus guiar nosso barco, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Muitas vezes temos problemas, lutas, em vez de buscar as palavras, a gente vai ligar para um amigo, procurar um conselho além do serviço, esquecendo que Jesus é o dono de todas as coisas, o que sabe todas as coisas, o que está contemplando nós a cada momento. Então, nesses momentos, irmão, é a hora da gente entrar no nosso quarto, orar e clamar a Deus. E ele fala para Simão Pedro: afasta-se um pouco da terra. Glória a Deus. E assentados ensinava do barco a multidão. Quando Pedro ele tira o seu barco ali da terra, Jesus ele começa a ensinar a multidão, mas ao mesmo tempo que ele ensina quem está fora do barco, ele vai ensinar ali a Pedro, porque Pedro é o que está mais próximo dele ali. E da mesma forma essa noite, mesma forma que Jesus ensina quem está lá fora, primeiramente vai ensinar nós que estamos aqui dentro. Porque, como eu falei, Jesus nos escolheu para dar fruto. E através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa vida cristã, vai alcançar nossa família, nossos filhos, esposos, através do nosso viver cristão. Então Jesus ele não está ali só ensinando a multidão, ele ensina Pedro, porque ele sabia que Pedro precisava disso naquele momento. Ele não escolheu o barco de Simão à toa. Glória a Deus. E acabando de falar, disse a Simão: faze-te amar alto e lançai as vossas redes. Quando ele acaba de ensinar, ele sabe que o coração de Simão já está preparado para ele começar a dar ordem. Ele sabe que Simão já começa a estar preparado para viver os milagres de Deus. Então ele fala para Simão: fazer-te amar alto. Mas por que ele fala fazer amar alto? Porque ele sabe, irmão, que no raso a gente não vai pegar peixe grande, a gente não vai ver o grande milagre de Deus, a gente não vai começar a ver o sobrenatural de Jesus. Mas a partir do momento que a gente vai amar alto, a confiança nossa está totalmente no Senhor. Então essa noite, irmão, eu peço que talvez você esteja depositando a sua confiança, não sei, na sua vida financeira, no seu profissionalismo, no seu amigo de trabalho, no seu patrão. Não, deposite a sua confiança em Jesus. Faze-te amar alto. E dessa forma vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. A partir do momento que estamos ali no fundo, a confiança já não é nossa, é Jesus que está guiando o nosso barco. Aí vamos começar a viver o sobrenatural. A palavra de Deus vai dizer no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus tem para nós: há coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que amam. Você quer viver coisas grandes, irmão? Faz amar alto, vai mais profundo, começa a meditar mais na palavra. Aquele tempo, irmão, que você fica em celular, tira um pouquinho desse tempo
para meditar nas Escrituras. Começa a orar mais, jejuar mais, amor. Sabemos que ninguém aqui é perfeito, mas temos que buscar a cada dia mais a palavra do Senhor. Aleluia, E lançai as vossas redes. Simão, ele já tinha pescado a noite inteira, né, irmão? Então ele, sabendo disso, ele fala, respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Simão, ele chega a questionar a Jesus, porque ele sabia que aquela não era a melhor hora para pescar, não era o melhor ponto. Ele já tinha jogado as suas redes ali, ele já tinha lançado, ele já estava frustrado. Mas Jesus ali, ele leva Pedro para o mesmo lugar da frustração, com o mesmo barco, com a mesma ferramenta. E muitas vezes Jesus vai falar para nós voltar naquele lugar onde fomos frustrados, mas não é para nos decepcionar, não, é para a gente começar a viver os milagres. Aleluias. Para coisas que aconteceram na nossa vida e alcançar pessoas lá fora. Isso foi o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Muitos não davam nada para nós, muitas vezes buscando, como ela falou, no nosso lar, e pessoas tentaram nos decepcionar. E Jesus, ele levou nós para o mesmo lugar. Mas para isso, irmão, a gente teve que colocar primeiramente na posição do Senhor. Para isso a gente teve que confiar primeiramente no Senhor e buscar primeiramente a Ele, dar prioridade para Jesus. E foi essa perna que Simão fez. Ele chegou a questionar, mas ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Talvez aquilo que você tenha buscado não tenha dado certo, e Jesus vai fazer você voltar lá e tentar novamente. Só que agora é diferente, você está sobre a palavra dele. Quando fala sobre, está falando que você está debaixo da palavra dele, você está debaixo da graça. É Ele que está com a mão estendida sobre cada um de vocês nessa noite. Aquela casa que você tentou e não conseguiu, talvez seja a hora agora. Se coloca na posição. Aquela carga que você tentou tirar e não conseguiu, agora é o momento. Se você está na presença, se Deus mandou, pode ir, irmão, que vai dar certo. Glória a Deus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão, ele já tinha afastado da terra, né, irmão? Ele já tinha ido a mar alto, então a confiança dele já não estava mais nele, ele já estava, Jesus já tinha ensinado ele também. Então quando ele questiona, ele para ali um momento e ele vê que é Jesus que estava no comando. Eu quero falar para você essa noite: deixa Jesus comandar o seu barco. Talvez o cenário esteja totalmente diferente, talvez as lutas, as provas estão sendo difíceis, talvez aquilo que você tem buscado, aquilo que está tão longe de você pelos seus olhos. Deixa Deus guiar a sua vida, irmão. Entrega verdadeiramente a sua vida para Ele essa noite. glória a Deus. Dá prioridade para Ele, irmão. Que o milagre vai acontecer. Eu creio, aleluia. Fazendo isso e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. Porque é muito forte, irmão, que Pedro, ele tinha pescado aquele mar a noite inteira, mas quando ele lança a rede, a palavra vai deixar bem claro que ela fala: colheram uma grande quantidade de peixe. Já viu, pastor Tito, alguém colher peixe? Normalmente peixe a gente pesca, né, irmão? Mas aqui a Bíblia fala colher. A gente colhe normalmente que plantou, né? E o que Simão plantou? Ele plantou obediência. Você quer receber milagre de Jesus? Planta obediência. Fica na posição. Aleluias. E a Bíblia ela fala colher, irmão, porque se ela escreve pescar, irmão, o mérito ia para Pedro, ele que era o pescador. Então Jesus, ele, quando Pedro lança a rede, fica imaginando aqui, não é a rede que foi, os peixes começaram a vir a rede de Jesus, a rede de Simão. E da mesma forma é conosco. Muitas vezes a gente pensa que não vai dar certo, mas quando a gente lança as nossas redes sobre a palavra de Jesus, o milagre vai vir, irmão. E não são milagres pequenos, são milagres grandes, irmão. Porque vai falar que rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco. O milagre era tão grande, irmão, que eles teve que compartilhar. E é assim que Jesus faz na nossa vida, irmão. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, é para isso, para a gente estar compartilhando com nossos irmãos. Quando eu falo compartilhar, não
Deus. E fizeram sinal aos companheiros, eles estavam no outro barco, para que se fosse ajudar. E foram e encheram ambos o barco de maneiras que quase iam a pique. Irmão, se Simão ele não tivesse compartilhado aquele milagre, o barco dele tinha afundado, né? E tem cristão que quer guardar, né, aquela bênção só para ele, não quer testemunhar. Quando a pessoa faz isso, quando o cristão começa a esconder isso aí, ele não está dando a glória para o Senhor, ele está pensando que vem dele. Mas não, aqui Simão ele compartilha, porque se ele não compartilha, o barco dele afunda, meu. E quando ele compartilha, a bênção é tão grande que quase os dois barcos vão a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Simão ele começou a ver o sobrenatural de Jesus ali, né? E toda vez que a gente está verdadeiramente na presença do Senhor, a gente tem que começar a enxergar os nossos pecados. Se a gente estiver vindo na igreja, estiver na presença do Senhor e achar que somos perfeitos, irmão, a gente não está servindo Deus da verdadeira. Dessa maneira. Isaías, quando ele é chamado ali para profeta, no capítulo 6, glória a Deus, capítulo 6 de Isaías, ele é separado e consagrado para profeta. Ele vai dizer, mas no 5 ele vai falar, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Toda vez que a gente vê o Senhor e sente a presença do Senhor, a gente temos que ver que somos